amados, louvado seja Deus. Vamos dar continuidade aqui à nossa pequena série aí de 3 mensagens sobre os 3 estados da morte, né? Louvado seja Deus por a sua vida, glorificado seja o Senhor por todas as coisas. Amém? Vamos continuar. Nós falamos no primeiro vídeo aí, né? Da morte espiritual, que é o homem se afastando de Deus no jardim do Éden por ter desobedecido a Deus, comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual Deus ordenou para que ele não comesse. Então, ao desobedecer a Deus, ele se distanciou, Deus o expulsou do jardim, né? Essa referência você vai encontrar, como eu já deixei aí, em Gênesis 2, 16, 17, quando Deus o ordena, né, que ele não deveria comer, podia comer de tudo, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em Gênesis 3 foi a queda do homem, né? O homem desobedeceu, né, e se distanciou de Deus e Deus o expulsou do jardim. Ali ele morreu espiritualmente. Agora nós vamos falar da morte física. Lembra? Morte espiritual, morte física e morte eterna. Amém? Nós vamos falar dos 3 tipos de morte. O homem está morto, o estado do homem hoje é morto espiritual por estar distante de Deus. Quando ele se achega a Deus, através da pessoa de Jesus, o único mediador, ele é vivificado. Ou seja, em Adão nós morremos e em Jesus nós somos vivificados. 1 Coríntios 15, você vai encontrar essa referência. 1 Coríntios 15, 21 ao 22, se não me engano. 21 e 22, isso mesmo. E a morte física, qual é? Aí, nós vamos voltar lá em Gênesis 3. Gênesis 3, verso 19. É o que diz, ó. É o que a Bíblia diz. Ó. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, ó. Porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso agora é morte física. O que é a morte física? Aí eu vou ler o Eclesiástico 12, verso 7, que está respondendo esse texto, fazendo uma afirmação aqui nesse texto, que a Bíblia ela é harmônica, né? A Bíblia responde à própria Bíblia. Em Eclesiastes 7, presta atenção, em Eclesiastes 12, verso 7, Eclesiastes 12, 7 diz assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o escritor de Eclesiastes está repetindo aqui o que o escritor de Gênesis diz em Gênesis 3, 19. Ou seja, isso é a morte física. E o que é a morte física? Que você conhece bem, né? A gente conhece que todos iremos passar, os nossos antepassados já se foram, passaram por ela, e posteriormente um dia nós iremos também. É uma realidade que nós não podemos se livrar dela. Que nem como eu já disse, nós não podemos antecipar, nós não podemos retardar. Um dia nós iremos morrer. Ou seja, por isso nós temos que ter consciência disso. Porque o problema não é morrer, amados. A maior tragédia do mundo para o ser humano, para o homem, não é morrer. A maior tragédia é morrer sem Jesus. Aí é a maior tragédia porque não tem mais recurso, não tem como voltar atrás mais. Não cabe nenhum recurso se você morrer sem Jesus. Então, se você tiver consciência disso, que em Adão nós somos mortos, mas em Jesus nós somos vivificados, meu irmão, que beleza, que maravilha. É disso que você precisa saber. É que tem um Cristo que se compadeceu de você a ponto de dar a própria vida dele para te salvar, né? Em Adão você morreu sim, né? Em Adão você se distanciou de Deus, mas em Jesus você é vivificado e em Jesus você é reconciliado com o Pai. Olha que maravilha, entendeu? Amém? Então não tenha medo de encarar a morte. A morte não é um problema. Não, a morte está só antecipando a nossa ida para viver eternamente com Jesus. A morte não é o fim. A morte é apenas um começo de uma vida eterna, sem cronologia, com Cristo. Mas para isso, você precisa reconhecer a obra salvífica de Cristo naquela cruz por amor a você, para que você viva com Ele eternamente. Porque não tem como você driblar a morte, existe uma forma nesse mundo, descoberto por a ciência ou qualquer coisa existente, que possa te livrar da morte? Não, mas Jesus pode. Jesus já fez isso em teu lugar.
e ele vai te dar uma eternidade, amigo, do lado dele, eternidade. Basta você crer e aceitar no sacrifício salvífico que ele fez por você naquela cruz. Amém? Em Adão você morre, e em Jesus você vive. E Jesus, Adão morreu mesmo, morreu fisicamente e está esperando o juízo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e vive para interceder por você, né? Hebreus 7, 25. Amém, amados? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então Adão morreu fisicamente. O que é a morte física? É a separação do corpo, alma e espírito. Para os dicotomistas, é só corpo e alma, né? Para os tricotomistas, é corpo, alma e espírito. Aí você decide, eu não quero entrar aqui nesse mérito, né? Ou seja, é a separação da parte material, que é o nosso corpo, da imaterial. A imaterial, alma e espírito. Que volta para quem? O que o texto diz? Ela volta para Deus que o deu. Porque foi Deus quem o deu. Depois da morte, ninguém tem controle de nada. O espírito do homem, a alma do homem volta para Deus. Lembra de Gênesis 2,7? Quando Deus sopra nas narinas do homem e faz dele uma alma vivente? É com Deus. Zacarias 12, verso 1, a Bíblia diz que Deus colocou o espírito de vida dentro do homem. Ou seja, volta para Deus, né? Essa alma, esse espírito, e fica no controle de Deus, amigo. E o corpo volta para o pó, né? Para a terra, para o cemitério, a gente sabe disso, né? E um dia Jesus há de ressuscitar esse corpo glorificado, né? Também não vou entrar nesse mérito, porque a nossa ênfase aqui hoje é sobre esse assunto, a morte, os 3 estados da morte, né? Que é o espiritual, físico e eterno. Ou seja, a morte física, todos passaram por ela. Todos irão passar por essa morte. Porque em Gênesis 3,19 a Bíblia diz que o homem vai voltar ao pó, de onde ele veio. E Eclesiastes diz aqui, em Eclesiastes 12:7, que o espírito volta a Deus, a alma que o deu, mas o corpo vai para a terra de onde era, porque o homem pecou e desobedeceu a Deus. Essa é a morte física. Segundo estado da morte, nós já vemos o primeiro estado, que é o espiritual, o afastamento de Deus. Nós vimos a morte física, que é a separação, né? O fim da existência humana, aqui na terra, a separação da parte material da imaterial. A material vai para o túmulo, o cemitério, a imaterial volta para Deus, que o deu, que é a alma e o espírito, e aí o homem deixa de existir aqui nessa terra. Amém? Esse é o segundo estado da morte, né? Louvado seja Deus por a tua vida. E eu vou gravar um outro vídeo falando do terceiro estado da morte, que é o estado eterno, né? E daqui a pouquinho você vai entender mais a respeito desse último estado, né? O último estado do homem, que é o estado eterno. Porque você morre espiritualmente por estar afastado de Deus e herdar o pecado de Adão. Posteriormente, como Adão morreu, nós vamos morrer, voltar à terra, ao pó. Ou seja, é a separação do corpo, da alma e do espírito, que é a morte física e o fim da existência humana nessa terra. Amém? Só que depois nós vamos ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo ou não, todos ressuscitarão, né? A Bíblia diz isso em Daniel 12:2, que uns ressuscitarão para o gozo eterno e outros para a vergonha eterna. A Bíblia já diz que vai haver ressurreição. Em 1 Coríntios 15, ele trata de ressurreição, você pode ler lá, 1 Coríntios 15. Nós vamos ressuscitar assim, uns para o gozo eterno com Cristo Jesus, aqueles que creram na obra salvífica de Jesus naquela cruz, e outros para o desprezo eterno, porque morreram sem Cristo, morreram sem acreditar na obra de Cristo e vão ficar eternamente distantes de Deus no sofrimento. Amém, amados? Por isso que a morte não é um obstáculo que te impede, a morte não é um impedimento que te impede de chegar a Deus. A morte é apenas um obstáculo vencido por Jesus. Ao invés dela te impedir que você chegue a Cristo, você vai aprender com ela, né? Como lidar, porque ela não vai te impedir, porque Jesus já venceu ela. Se você tem Cristo, acredita em Cristo, na obra salvífica dele, a morte não é mais um impedimento, é apenas um obstáculo removível que Jesus já venceu. Amém, amados? Fiquem na paz e até mais um pouquinho falando do último estado da morte, que é o estado eterno. Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus.